Sim, meus caros e minhas caras, uma das ideias mais loucas, mais daninhas e mais perigosas que o pensamento religioso já inventou é o conceito de povo escolhido. A lógica é a seguinte: Deus, vendo que o mundo está perdido, de repente resolve eleger um povo específico para realizar uma missão muito especial: ser luz e salvação para toda a humanidade. Isso mesmo que você ouviu. Deus escolheu um povo para salvar todos os outros povos. É como se o Todo-Poderoso olhasse para a humanidade e pensasse: bem, essa galera tá toda perdida mesmo, mas eu vou pegar esse grupo aqui e transformá-lo nos meus representantes oficiais na Terra. Mas aqui é que está o problema. Quando alguém se coloca como escolhido, automaticamente faz do outro ou dos outros não escolhidos. E essa simples divisão, essa linha imaginária entre nós, os salvos escolhidos, e eles, os perdidos, é responsável por mais sofrimento, mais guerra, mais ódio na história da humanidade do que qualquer outro conceito que eu consiga pensar aqui de imediato. E o mais bizarro é que essa ideia não só existe, como virou fundamento para algumas das mais fortes e influentes religiões da humanidade. O Segunda Opinião dessa semana vai dissecar essa loucura coletiva de povo escolhido. E já que estamos falando de escolhidos, que tal você escolher se inscrever neste canal e ainda por cima ativar o sininho para saber todas as vezes que a gente posta vídeos? Porque olha, se Deus realmente quisesse escolher um povo, provavelmente seria o povo que assiste nossos vídeos. Então clica aí e faça parte da nação eleita do Segunda Opinião. Pelo menos aqui a gente admite que tudo isso é piada, ironia ou loucura. Aí, produção, solta a vinheta. Gente, essa loucura do povo escolhido não é uma ideia que apareceu aqui e ali na história das religiões. Não. Ela é central, é fundante, é estruturante nas três grandes religiões monoteístas que influenciam o cenário mundial: judaísmo, cristianismo e islamismo. Ou seja, estamos falando de bilhões de pessoas que de uma forma ou de outra cresceram ouvindo que fazem parte de um grupo especialmente selecionado por Deus para alguma missão cósmica. E olha, antes que alguém venha me dizer que eu estou exagerando ou tirando as coisas do contexto, vamos aos fatos. Essa ideia de povo escolhido não é uma interpretação livre ou uma distorção moderna. Ela está literalmente escrita preto no branco nos livros sagrados. No judaísmo original, a coisa era bem clara. O povo escolhido era uma questão étnica, tribal. Você nascia judeu, era descendente de Abraão e por linhagem sanguínea fazia parte desse grupo ou clube fechado de povo escolhido de Deus por nascimento, hein? Aí chegaram os cristãos e falaram: peraí, galera, essa história de escolhido por nascimento não faz sentido. Afinal de contas, dizem os cristãos, Jesus veio para todos. E o que é que essa ideia fez? O que os cristãos fizeram? Pegaram o conceito de povo escolhido e o democratizaram. Paulo de Tarso virou para os não-judeus e disse: vocês também podem ser povo escolhido, basta aceitar Jesus como seu Salvador. Para os cristãos, o povo escolhido deixou de ser étnico e virou confessional. Se você abandonar sua tradição religiosa, o seu caminho religioso, sua referência religiosa e se entregar a Jesus, você se tornará, para os cristãos, a nação eleita,
o povo escolhido, o grupo a iluminar e a trazer luz para todos os outros povos. Mas os muçulmanos não ficam longe dessa loucura, não. Eles olharam para os judeus e cristãos e pensaram: vocês tiveram uma chance e desperdiçaram. Vocês receberam revelações divinas, mas vocês as corromperam. Então, Alá escolheu uma nova comunidade, a Ummah, para ser a guardiã final da verdade divina. Na perspectiva muçulmana, é como se Deus tivesse passado por 2 gerações de filhos até encontrar uma que realmente fosse a de alta estirpe. Portanto, cada tradição monoteísta não só se vê como escolhida, mas também como a versão corrigida e melhorada das anteriores. É uma espécie de escalada de superioridade religiosa. Mas agora, colocando o meu chapéu de psicanalista, eu vou mostrar para vocês o que eu vejo por essa lente analítica quando eu olho para essa história toda, essa ideia de povo escolhido. Essa concepção de eleição divina, na minha perspectiva, nasce quase sempre a partir de um trauma coletivo. Espera aí que eu te explico. É como se fosse um analgésico existencial para povos que apanharam muito da vida. Vem comigo. Você está sendo perseguido, escravizado, expulso da sua terra. Nessa hora, 2 coisas podem acontecer. Ou você entra em desespero total, ou você cria uma narrativa que dá sentido a todo o sofrimento coletivo pelo qual o seu povo passa. E olha só o padrão. O judaísmo surge da escravidão no Egito e perseguições milenares. O cristianismo nasce como seita marginal perseguida por Roma. O islamismo brota de tribos árabes desprezadas pelos grandes impérios. Em todos os casos, a narrativa da eleição funcionou como um salva-vidas psicológico. Estamos sofrendo não porque somos fracos, mas porque Deus nos escolheu para uma missão especial. Num certo sentido, essa é uma ideia genial, porque transforma a vítima em protagonista cósmica. A eleição divina é uma estratégia de sobrevivência psíquica. Não somos apenas mais um povo perdido na multidão da história. Deus tem um plano para a gente. O problema, galera, é que essa compensação psicológica tem uma tendência, no mínimo, curiosa. Quem foi vítima frequentemente vira algoz. E então, aquele povo que um dia foi perseguido, escravizado, humilhado, agora se sente escolhido por Deus e desenvolve uma sede de vingança cósmica. É como se dissessem: agora é a nossa vez de estar por cima. E é aqui onde a coisa fica realmente muito sinistra. Primeiro porque essa ideia de povo escolhido leva à desumanização do outro. Se meu grupo é escolhido por Deus, quem não pertence a ele automaticamente vale menos. O outro não é apenas alguém que pensa diferente, é alguém rejeitado e considerado perdido pelo próprio Criador do universo. Segundo problema dessa ideia de povo escolhido é a instrumentalização divina. Sim, eu explico. Deus vira advogado particular do grupo, de um povo. Qualquer interesse político, territorial ou econômico pode ser justificado como vontade divina. Você quer expandir seu território? Deus nos prometeu essa terra. Você quer eliminar a concorrência religiosa? Deus odeia os hereges. Terceiro problema, o complexo de superioridade advindo desta ideia de povo escolhido vira uma licença para dominação. Se somos escolhidos, não apenas temos o direito, mas o dever de governar os não escolhidos. É para o bem deles,
sabe? Essa mentalidade paternalista é mais perigosa do que o ódio explícito, porque essa ideia se apresenta como amor. Eu te amo tanto que eu preciso salvar você de você mesmo. E olha só onde isso leva. O povo que um dia gritou nunca mais para a opressão, agora está oprimindo outros em nome de Deus. O ciclo se fecha, a vítima vira carrasco e a eleição divina vira a justificativa perfeita para qualquer barbárie. Essa é a história das 3 religiões monoteístas. E se essa história toda de povo escolhido for a maior loucura coletiva da humanidade? E se isso não passar de mais um delírio religioso que virou justificativa para um monte de gente se achar superior? Imagine que Deus olha para essa briga toda e pensa: caramba, era só para vocês se amarem, galera, e cuidarem uns dos outros. Não era para isso virar um reality show com eliminação por morte. Porque, convenhamos, se existe uma força transcendente que rege o universo, se existe um Deus pessoal, esse Deus provavelmente deveria ter preocupações mais importantes do que validar nossos complexos de superioridade. Então, talvez, só talvez, o verdadeiro povo escolhido seja aquele que consegue abrir mão da necessidade de ser escolhido. Aquele que encontra sua dignidade não na exclusão do outro, mas no reconhecimento de que a transcendência é grande demais para caber nas nossas caixinhas. E quem sabe, quando pararmos de brigar sobre quem Deus ama mais, a gente finalmente consiga resolver conflitos como o que está rolando no Oriente Médio, no qual, em sua camada teológica, podem ser encontradas narrativas de eleição divinas que têm levado pessoas a se matarem por séculos. Porque talvez a verdade mais incômoda seja essa. E se formos todos igualmente amados? Ou melhor, e se formos todos igualmente irrelevantes? Então, da próxima vez que você se sentir tentado a se achar especial por causa da sua crença, porque pertence a um determinado grupo religioso, lembra que provavelmente tem mais 2 bilhões de pessoas pensando a mesma coisa sobre elas mesmas. A gente se encontra no próximo vídeo e eu espero que até lá nem eu nem você nos sintamos tão especiais a ponto de nos achar partes de um povo escolhido.